Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma live surpresa. Vou conversar com a Débora Lafetá, uma consultora de imagem que mora em Brasília e que está fazendo um trabalho incrível. Ela vai compartilhar com a gente a experiência dela de atendimento. Tô vendo que a Débora acabou de chegar, bastante animada, gente. A Débora é uma profissional que eu gosto muito. Débora tem uma experiência. Ei, Débora! Oi, oi! Estamos as duas de batom vermelho. Ah, tá vendo? Como é que estão as coisas, Débora? Tudo bem, Miriam, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Me sentindo super honrada de estar aqui e poder contar um pouquinho de como que seu método me ajudou e me ajuda todos os dias. Ah, que bom. Então, eu queria que você dividisse com a gente uma experiência de atendimento. Você tem muitas clientes, você está crescendo muito na consultoria de imagem, inclusive está criando o seu curso de consultoria de imagem para público final, né? Você vai ensinar, né, as técnicas de consultoria de imagem para público final. Depois você conta mais sobre isso. Mas vamos começar. Como que você me conheceu? Porque você é uma pessoa que usa muito no dia a dia o método interno, não é isso? Uso muito. Uso para mim e uso para as clientes. Eu te descobri no Instagram, achei um conteúdo muito diferenciado, assim, porque técnica, já tinha feito uns 3, 4 cursos de técnica. E eu senti necessidade de algo que fosse além, sabe? Que não encaixotasse a consultoria. Eu tenho muita dificuldade com coisas que te colocam em caixinhas e que você tem que seguir um passo a passo e que só aquele passo a passo funciona. Eu acho que o ser humano é plural demais para isso, então eu não acho que isso cabe. E no seu conteúdo eu encontrei muito isso, né? De que as pessoas funcionam diferente, de que as abordagens precisam ser diferenciadas de acordo com a necessidade de cada cliente, da gente olhar para esse trabalho não como alguém que trabalha só com moda, só com styling, mas que trabalha com pessoas, com vidas humanas. Isso. E isso me atraiu muito. E aí eu fiquei assim, louca para conseguir fazer seu curso. Tive sorte que você veio a Brasília antes do Tom nascer, que eu já estava de barrigão, não sei se você lembra. Na E época dos cursos presenciais, né, Débora? antes da pouco pré-pandemia, né, na verdade. É. E me ajudou muito, clareou demais. Eu volta e meia ainda releio a apostila, ainda parece que cada vez que eu vou eu ainda encontro coisas novas, sabe? Que me ajudam de um jeito diferente. Tem uma pergunta aqui da Lígia. Como que você começou na consultoria e como que você percebeu que aplicar as práticas da psicanálise, que é o que eu ensino é baseado na psicanálise, né? Como que você percebeu que isso podia fazer sentido e diferença no seu trabalho, nos seus Ó, atendimentos? eu comecei na consultoria num momento de transformação completa da minha vida, em Ó, que eu tinha acabado de me separar e eu vinha estudando para concurso público, que eu tinha deixado meu trabalho como professora, sempre gostei de pessoas, né? E aí eu falei, bom, eu vou trabalhar com moda, então que eu amo moda, sempre li sobre e tal. E aí fui buscar coisas na área de moda e descobri a consultoria de imagem e falei, nossa, é isso, assim. É esse como você lugar que tem descobriu a pessoas e consultoria tem de imagem? menina, pesquisando trabalhos na área de moda. E eu cheguei em umas coisas de styling e daí eu cheguei na consultoria de estilo. E aí fui fazer um curso, era muito amiga, sou muito amiga de uma consultora que tem aqui em Brasília, que é a consultora do Parque Shopping, a Clariana Gonzaga. E logo que eu terminei o curso, ela falou: Não, amiga, você terminou, então vem aqui pro shopping fazer uns trabalhos de styling comigo, que eu tô precisando de equipe, tô querendo Olha, montar uma equipe. E aí eu fui. E eu adorei, foi muito legal, mas eu descobri isso, que eu não queria um trabalho corporativo, sabe? De fazer para a loja, a identidade da loja e tudo mais, ou da blogueira. Eu queria uma coisa com pessoas como eu, como você, assim, que fosse ajudar mais no dia a dia. E ao longo dessa estrada foi que eu fui sentindo essa necessidade, assim, de que, poxa, cada cliente é diferente, cada cliente tem um ritmo, mas eu aprendi que tem que fazer assim, que tem que fazer assado. E aí comecei a buscar outros cursos de técnica, né? E você vai refinando a técnica de que é análise, de importante, claro, né? design, de cores, que é muito legal. Até hoje eu faço também vários cursos.
Mas eu sentia falta disso, de conseguir acolher cada cliente de um jeito diferente, assim, sabe? E às vezes tinha lugares que eu não conseguia acessar na cliente e que hoje eu Como assim, consigo. Débora? Tinha lugares que eu não conseguia acessar. O closet, por exemplo. Tem cliente que vai, que quer, que, né, tá louca para fazer a consultoria de estilo. Quando chega no dia de entrar no closet dela, ela tem uma dificuldade ali, não consegue abrir. E para mim era tipo, não, vamos embora, tem que ir, porque essa é a parte que a gente Tipo, quer na tem que abrir de consultoria. todo jeito. Ou seja, vamos colocar as práticas em andamento aqui, mas não é bem isso, né, Débora? Porque abrir o closet é abrir a história de vida da pessoa, né? Exatamente. E tem pessoas que têm facilidade com isso e tem pessoas que vão acessar coisas muito profundas ali, né? Memórias, histórias, Sim. enfim, coisas pessoais mesmo, às vezes com o próprio corpo, com a relação que se tem com as compras, né? Quanto consome ou deixa de consumir, enfim. O closet é muito mais complexo do que a arara de uma loja. Ou seja, a relação com as roupas, com o vestir, com a imagem, tem significado, né? E esse significado só pode ser entendido dentro da história de cada um, né, Débora? Não tem técnica Exatamente. que vá dar conta disso, né? Exato. E aí, depois que eu fiz o seu curso, eu consegui sair desse lugar do, combinamos, sei lá, 8 encontros, 10 encontros, vão ser 8 encontros, 10 encontros. Não, vão ser quantos encontros a gente precisar ter, vai ser no seu ritmo, vai ser da sua forma. Eu passei a entender que a cliente conduz o processo e a gente é suporte para isso. A gente traz a técnica e a gente dá a mão nesse caminho de descoberta que é complexo e é difícil, E você né? falou uma coisa importantíssima, é no tempo da cliente, né? Eu penso que começar uma consultoria com o tempo pré-determinado, são 5 encontros, são 6 encontros, são 7, eu acho que tira toda a possibilidade do inédito surgir, e o inédito é a essência do cliente, né? A verdade dele, a autenticidade dele surgir, a gente mina essa possibilidade, eu penso. É. Outro dia mesmo eu fui apresentar uma proposta para uma cliente e tal, e o marido dela estava presente. E ele falou assim: tá, mas vocês vão fazer tudo isso, mas quanto tempo demora? Eu falei: depende dela. Isso. Depende do tempo que ela precisar. Ele: menina, dá para ser uma semana, um mês? Eu falei: depende dela. A gente vai no ritmo dela, em como ela se sentir confortável, o tempo que ela vai precisar para cada coisa. Às vezes você marca 3 horas de closet. Em 3 horas a pessoa conseguiu te contar 3 coisas, te mostrar 3 peças. Não conseguiu entrar no closet inteiro e precisa ir aos poucos, Ô, né? Débora, é muito importante o que você está dizendo, porque tem consultores que defendem que a consultoria é 100% objetiva e está tudo certo se eles querem ir por esse caminho. Mas não é a forma como eu trabalho, não é a forma como você trabalha e como muitos outros trabalham, né? Porque a gente tem que entender que o trabalho de consultoria de imagem ele não é 100% objetivo, ele tem a parte subjetiva que é a relação da cliente com a sua imagem, com o seu vestir, com a sua aparência. E nós acreditamos que quando a gente vai nessa linha de considerar também a subjetividade do cliente, nós temos muito mais chances de ter resultados que eu chamo de resultados extraordinários, que vão realmente ajudar a cliente. Ó, tem uma pergunta aqui que vai, acho que, alinhar com a que eu ia te fazer. Tá assim, qual foi a história mais marcante de desafios emocionais da cliente que você já passou? Você estava até me contando de uma cliente que você atendeu recentemente. Talvez tenha a ver com essa pergunta, não? Olha, essa pergunta me lembrou de outra cliente, na verdade. Então fala, então Eu fala. vou contar a história dela. Mas só para a gente concluir o anterior, que quem tinha feito a pergunta, já não lembro mais. A Lígia. A Lígia, que o que eu percebi foi muito isso que a Miriam estava falando, assim. O resultado é completamente diferente, porque a cliente ela passa a conseguir se acessar dali para frente também, entendeu? Às vezes ela vai precisar de um retorno com você e tudo, mas ela passou a entender o universo dela, como que as escolhas dela se constroem, o que que ela precisa, o que que ela busca. Então ela muda a relação dela com a narrativa visual que ela tem. É diferente de quando a gente faz o processo mecânico, né? Porque Sim. aí
parece que você vai colocando as regras de styling, as dicas, as sugestões, e a cliente fica meio presa naquilo ao invés de estar olhando para si, assim. Essa foi a minha experiência, tá, gente? É o que eu percebi de diferença no meu trabalho mesmo. E sobre o desafio emocional, eu estava fazendo consultoria com uma cliente super jovem, uma menina lindíssima, inteligentíssima, assim. Aquela menina que tudo na vida dela parece estar bem certinho, só que ela sentia que ela se vestia de forma muito infantil. E aí, uma das coisas que ela falou nas nossas conversas iniciais, que esse é outro diferencial do método interno, que a gente tem várias conversas antes de partir para prática, para entrar no guarda-roupa e tudo mais. Entrevistas, né? Várias. E isso, E assim, não são roteirizadas, né, Débora? não. Você vai no ritmo da cliente, né? E aí você vai encontrando as informações que você precisa para trabalhar com ela. E essa menina me falou assim, ela falou, eu sinto que eu me visto de forma muito infantil, mas na verdade eu sinto que eu ainda sou muito infantil e eu quero me adultizar com a vida mesmo, com a minha relação com o mundo, e eu acho que eu preciso começar pela forma como eu me vejo. Eu não quero me enxergar mais como uma menininha. E aí ela trouxe da relação dos pais, de muita superproteção, e depois um abandono paterno. E esse pai estava no fim da vida, estava doente, passando por um processo de câncer, enfim. E a gente entrou na consultoria dela, começamos, olhamos o closet, e aí no meio do closet ela teve uma crise de choro, assim, contando as histórias das coisas dela. E eu falei, você quer pausar? Vamos olhar para isso? E foi exatamente quando ela chegou numas peças que ela usou quando ela viajou para Disney, que era um sonho de criança. E ali ela percebeu o quanto ela era adulta, porque ela queria fazer essa viagem, né, desde pequena, não tinha condição. E ela viajou adulta com o marido, com o dinheiro dela, do trabalho dela. Então ali acho que ela se deparou com a mulher que ela estava buscando e que já existia dentro dela, sabe? Aí eu Mas falei, talvez ela precisasse revisitar o passado para entender o presente, né, Débora? exato. E foi assim, um processo muito transformador. A gente sentou, ela desabafou, ela chorou, porque esse foi um encontro dela com ela mesma, com outra versão dela, que aconteceu ali no nosso bate-papo, nessa coisa de que não é, essa peça sai, essa peça não sei o quê, né? Porque, olha, o que você acha dessa peça aqui? Que história que essa peça tem? E aí a gente vai vendo também como a gente pode aproveitar cada coisa, né? Porque tem peça que fica por valor sentimental, mas que você pode fazer transformações para ela não ser só uma peça de valor sentimental, ser uma peça que vai ganhar uso no dia a dia. Sim, né? E à medida que a cliente fala sobre aquilo, né, Débora? Porque no método interno é muito importante o relato que a cliente faz da imagem, aquilo ali também vai sendo ressignificado e vai tomando um outro lugar, e por isso os resultados da consultoria mudam, você não acha? Acho, totalmente, é isso mesmo. E ela fala isso, tem até um depoimento dela no meu site. Quem quiser entrar lá depois e bisbilhotar. Como é que é esse depoimento da sua cliente? É um vídeo, é um depoimento em vídeo. Então ela conta um bocado da história dela. Sei que ela se encontrou tão mulher que hoje ela se separou. Quer dizer, hoje, pouco depois da consultoria, ela se separou, ela viu que também aquele relacionamento infantilizava ela tá numa transição de carreira super bonita, que para mim tem tudo a ver com ela também, tá indo para a área da saúde mental. Foi um processo muito especial, muito especial. Legal. Então, assim, a gente percebe que a consultoria de imagem, uma consultoria de imagem bem conduzida, que não se apega exclusivamente às técnicas, ela pode ser uma mola propulsora aí para a cliente voar, né, Débora? Para a cliente caminhar por novos espaços aí na vida, né? Eu acredito muito nisso. Eu também. E foi descobrir tudo isso que me motivou a fazer o curso, né? Porque essa ideia do meu curso para cliente final, ela veio durante a pandemia, da minha irmã, que é então, a do Débora, né, marketing. que foi minha aluna, gente, além dela estar atendendo muito, ela está criando um curso que ela vai lançar breve para público final, né, Débora? E é muito, o método interno me ajudou muito nisso, porque quando a minha irmã deu essa sugestão do curso, eu falei, não, como é esse tanto de coisa, de regrinha, as pessoas vão enlouquecer, não vai ajudar e tal. Aí depois eu falei, gente, eu tenho a faca e o queijo
na mão, para a pessoa conseguir olhar para si, a gente fazer live, enfim. Você me ajudou tanto que você nem imagina. Depois eu quero seu palpite no curso também. Como é que é? Depois eu vou querer seu palpite no curso também. Olha, claro que eu quero assistir o seu curso com o maior prazer. Vai ser uma honra, afinal de contas, eu faço parte da sua caminhada, né, Débora? E uma pessoa que eu admiro muito. Agora, olha só, vamos falar um pouquinho, que a gente não tem muito tempo aqui, sobre aquele caso que você trouxe para a mentoria, sabe? Outro dia, aquele caso da sua cliente que você atendeu esse ano. Das compras. Conta para o pessoal, como é que foi interessante o desenrolar desse caso? Foi uma cliente que ela já me conhecia, ela também é da área de saúde mental, ela já me conhecia, mas ela nunca tinha feito nenhum trabalho comigo, né? Ela foi educada, ela é inteligentíssima, ela foi educada muito nesse conceito de a mulher inteligente não se importa com o que ela veste, porque ela tem a inteligência dela e isso que vale. E aí ela começou um relacionamento amoroso à distância com um rapaz que mora fora do Brasil, que não é brasileiro, e também começou a ser chamada para dar entrevistas em televisão, enfim, começou a aparecer mais. E aí ela se viu incomodada com a imagem que ela passava, com a imagem dela. Mas ela achou que era comprar algumas peças e tudo bem e tal, então me contratou para isso. Eu falei, ó, então para a gente fazer isso, a gente precisa entender seu estilo, né? Entender o seu corpo, a relação que você tem com o seu corpo, que você tem com o seu estilo, seus gostos e tal. Entrar no seu guarda-roupa, ver o que a gente pode trazer para agregar, para a gente também não sair comprando sem rumo, né? De acordo com a minha opinião pessoal ou meu conhecimento técnico, porque isso não basta. E aí a gente fez todas essas etapas e quando chegou no dia que nós íamos ao shopping, ela me ligou de manhã, a gente ia fazer o shopping à tarde, ela falou, Dé, eu não dou conta. Eu não dou conta de ir ao shopping, só de me imaginar no shopping, vestindo roupa, tirando roupa, as vendedoras gostam de ver. Eu não vou conseguir fazer isso. Ela tem algumas questões, tem distúrbio de imagem, ela é uma mulher linda, mas para ela isso é um desconforto muito grande. E eu entendi, eu acho assim, não, tenho certeza, se fosse em outra fase, pré-método interno, eu ia dar um jeito de levar essa menina para o shopping, porque era a hora do shopping. Eu tinha combinado X encontros e era aquela etapa, então eu tinha que arrastá-la para o shopping de algum jeito. Mas aí eu falei, olha, então respira. Você está aqui para se sentir melhor, né? A gente vai fazer um trabalho para você conseguir ter mais bem-estar com relação à sua imagem pessoal. Então, se você não dá conta hoje, não dá conta hoje, respira, vamos conversar, vamos entender. A gente foi conversando ao longo da semana e no final eu sugeri para ela que a gente fizesse essas compras online. Eu tenho muita experiência com compra online, eu atendi demais na pandemia à distância, inclusive gente fora de Brasília. Eu falei, a gente vê isso junta, como ela tem muita insegurança com o vestir mesmo, com se a peça tá direitinho, costura, etc., por não ter sido criada nesse contexto. Falei, quando as peças chegarem, eu vou até você, a gente experimenta junto, a gente já monta alguns looks e tal. E ela se sentiu super acolhida com isso. E ela ainda brincou, você devia ir para a área da psicologia, porque nossas conversas estão me fazendo tão bem, estão mudando tanta coisa. E a gente fez assim e foi muito legal. Foi muito, muito legal. Mas eu só consegui chegar nesse lugar porque eu entendi a necessidade dela, eu acolhi que a gente não ia fazer em um número determinado de encontros, eu olhei para ela ali e não para um ritmo em que as coisas deveriam caber, sabe? Nem caberia atender uma cliente que você está dizendo que tem um distúrbio de autoimagem, né? A toque de caixa, seguindo uma sequência que se aprende nos cursos de técnica. Eu penso que você hoje falou muito de humanização, né? Porque isso é humanizar. Humanizar é você considerar e acolher as dificuldades e as dores da cliente de verdade, né? Entender a consultoria de imagem e o cliente para além das técnicas. Então, eu fico muito feliz. Até uma pergunta, a Lígia queria que eu falasse da minha experiência. Eu vou falar um outro dia, porque hoje não dá tempo. Eu tenho um atendimento daqui a pouquinho e eu queria fazer um comentário. Érica, falou como é que fica a questão do custo da consultoria mediante o tempo que a cliente precisa, fora do método tradicional de estabelecer o número de etapas. Pois é,
Aí você tem que colocar o seu preço com base no número de horas, né? Cada um tem seu preço. E dizer para a cliente que esse preço pode variar. Pode ser que ela precise de mais encontros, de mais dias. Você não acha, Débora, que deve ser feito assim? Vou contar aqui o que eu faço. Eu coloco no contrato certinho o valor de cada hora e eu te confesso que eu dou um desconto. Quando precisa de muitas e muitas horas, eu dou um desconto. Não é um desconto grande, tá? Sim. É um desconto de 10%, mas para também não ficar muito oneroso para cliente. Ninguém nunca reclamou de preço. Não sai barato, tá? Para te falar assim, em média, uma consultoria, eu ganho entre 7 e pouco, em média. Processo cumprido no ritmo da cliente, tudo. Às vezes precisa de horas a mais, mas ninguém nunca reclamou, porque elas vão se percebendo, vão se sentindo acolhidas e vão entendendo que você é um profissional que está ali ajudando também. Você não é a amiga que está, sabe, dizendo se o look tá bacana ou não tá bacana. Você está ajudando ela num processo de autoconhecimento que vai dar liberdade para ela fazer isso sem você depois. Elas veem o valor para além do preço. Isso, e tem clientes que estão interessadas nesses processos mais, vamos chamar assim, processos mais longos, né? Que terão resultados certamente melhores, né? E tem clientes que querem um processo mais curto. Então, Érica, eu penso que existe diferentes clientes com diferentes demandas e a gente pode oferecer esse trabalho, sim, que é um trabalho mais, vamos falar assim, um trabalho minucioso, né? É um trabalho. Mas então, gente, é isso. Eu gostei demais, Débora. Eu quero te agradecer. E para a gente finalizar, você tem alguma mensagem? Tem alguma mensagem que você gostaria de falar para as colegas consultoras de imagem que estão nos seguindo? Olha, eu acho que a gente ter esse conhecimento para fazer esse atendimento personalizado, assim, realmente humanizado, né? Porque a gente tem usado essa palavra também de formas errôneas, né? Mas para a gente prestar um atendimento humanizado de verdade, o método interno faz muita diferença, muita diferença. E aí, para mim, começaram a vir muito mais clientes, porque eu estou fazendo uma coisa que eu acredito, que eu sei que tem resultado, que eu sei que vai tocar aquela pessoa para além das técnicas, que de novo são super importantes, mas que vai além, que vai trazer autonomia, né? E daí as pessoas começam a falar para as amigas, olha, transformou, foi assim, foi muito legal, foi do meu jeito, enfim. Então a gente precisa, se você quer uma coisa que transforme, assim, seu atendimento, que te transforme num diferencial no meio de tantas profissionais, não é número de seguidor, não é curso técnico, é saber entender o ser humano. E eu acho que as técnicas da psicanálise que você traz no método interno, elas ajudam muito a gente a entender o ser humano de verdade. Então, acredite que você está trabalhando com pessoas e que você é capaz, sabe? Acredite no seu trabalho e busque um método que vai trazer diferencial, porque vale muito a pena. Nossa, Débora, obrigada. Eu quero até pegar o gancho com um comentário aqui da Lígia, que a Lígia está querendo ser consultora de imagem. Então, quer dizer que o método ajuda a aumentar os lucros, porque você falou do seu preço. Ajuda. Ajuda Acaba muito. que sim, né? Porque o cliente sente sente o envolvimento que você tem com o trabalho, ele paga o que você cobra, porque ele percebe que não é mais uma consultoria ali, né? Não é mais uma consultora de imagem. Né? Ele percebe o valor agregado. E eu acho, Lígia, que vai além, assim. Eu acho que a gente percebe a nossa capacidade de uma forma diferente. A gente começa a se enxergar profissionalmente de um jeito diferente e a valorizar o nosso trabalho, sabe? Porque eu vejo muito isso também. Como está um mercado que cresceu demais, tem gente que cobra super baratinho e aplica as técnicas e faz um trabalho rápido e tudo bem, cada um tem seu jeito de trabalhar, não é o meu. Mas, assim, para mim, me fez me olhar de um jeito e falar, poxa, o meu trabalho vale isso. A minha entrega
vale isso. Então, quando a gente confia no que a gente está entregando e a gente vê esse valor no nosso trabalho, o nosso cliente também vê. Ele sente. Exatamente. Nossa, eu fico bastante feliz com o seu crescimento profissional, Débora, e com a sua lucidez aí para pensar o lugar do consultor de imagem, né? As possibilidades do alcance do nosso trabalho. Fico bastante feliz. Ó, o pessoal está agradecendo. E a Adriana Vieira falou assim, acho que não é mão, percebe a confiança. Eu penso que é isso mesmo, o cliente percebe a confiança e aí ele paga por isso. A Adriana diz, traz um valor imensurável. Então, vocês viram que a Débora, ela se posicionou no mercado, né? No patamar, assim, mais alto. Ela não cobra barato, vocês viram. Assim, não é barato. Não é que eu tô... aliás, quem pode pôr preço é só você. Mas, assim, a Débora não cobra pouquinho para ter clientes. Não. Ela já se posicionou dessa forma e ela tem bastante, um número grande de clientes. Eu fico muito feliz de saber que você está deslanchando e que a base da sua consultoria de imagem é o cliente de verdade, né? Você é muito bem capacitada tecnicamente, mas você não perde do horizonte isso, né? Que a consultoria de imagem humanizada é a que vai transformar a vida do cliente, né? Sabendo conduzir aí o processo quando o cliente traz essas dificuldades aí, como você disse da sua cliente, né? Um distúrbio de autoimagem, né? Não é você ficar dando conselho para o cliente, nada disso. É saber fazer, saber escutar de forma adequada, né? Para ter realmente os melhores resultados. Débora, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram presentes aí na live. E a Lígia está falando, primeiro o interno, depois o estilo. É isso, acho que ela viu lá no meu post, né, Lígia? Que bom, Lígia, te desejo sucesso aí na consultoria de imagem também. E obrigada, Débora. Conte comigo para o que você precisar, viu? E você comigo, eu quero agradecer muito, me sinto muito honrada, porque eu sempre admirei seu trabalho, como eu falei desde o começo. E o seu trabalho, assim, fez muita diferença no meu trabalho, faz muita diferença no meu trabalho. Então, assim... O que eu tiver que indicar método interno, eu indico de olhos fechados, porque para mim foi muito transformador, como pessoa e como profissional. Muito obrigada pelo carinho. Eu quero ler o comentário da Nina Lafetar. A consultoria de imagem humanizada transforma o cliente e um cliente transformado transforma o mundo também. Parabéns. Nossa, Nina, muito obrigada. É isso mesmo, nós acreditamos nisso. Um beijo, viu, Débora? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Um beijo. Tchau, e sucesso para todo mundo que vai fazer YouTube. Obrigada, tchau.